Em 2007, Rosa foi transferida para uma unidade da patrulha comandada pelo subinspetor Oscar. A proximidade entre os dois foi rápida. Recém-separado, Oscar encontrava em Rosa uma companhia que ele desejava e não demorou para que os dois começassem a se relacionar. Para Rosa, a relação foi apenas um caso passageiro. Apesar de estar envolvida com ele, a Rosa ainda mantinha o seu relacionamento com Ruben, algo que ela justificava como sendo um flerte temporário. Quando decidiu encerrar então esse casinho, esse flerte, o Oscar não aceitou muito bem a rejeição. Ele invadiu o e-mail pessoal de Rosa e enviou uma foto íntima dela acompanhada de mensagens difamatórias para os colegas da guarda urbana, ou seja, para os outros policiais. Lembrando que envio de fotos privativas, de fotos nuas da pessoa é crime e na Espanha também já é considerado um crime. Rosa denunciou o subinspetor, mas Oscar negou qualquer envolvimento no vazamento das imagens. O escândalo deixou marcas profundas na reputação de Rosa. Alguns acreditavam que ela mesma havia enviado as fotos, enquanto outros questionavam se havia sido vítima do que ficaria conhecido como pornografia de vingança. A crise afetou ainda mais o seu relacionamento, obviamente, com Ruben. Apesar de eles terem tentado seguir em frente na época, as brigas foram se tornando mais frequentes. Mesmo assim, o casal permaneceu junto e em 2010 nasceu a primeira filha do casal. 2 anos depois, Rosa deu à luz a segunda criança. Então o casal seguiu apesar de toda a polêmica. Mas chega um novo elemento nessa história, que é o Albert López. Também em 2012, a gente está ali no mesmo ano, Rosa foi designada para trabalhar em uma patrulha ao lado de Albert López. A relação entre eles começou com uma parceria profissional, mas logo evoluiu para algo mais íntimo. E também passaram a ter um caso. Como eu falei, a Rosa era bem saidinha. Em 2013, Rosa e Ruben finalmente se casaram após anos juntos. O Ruben, o original, o primeiro, ok? Rosa mantinha um caso secreto com Albert, em um relacionamento que ela descrevia como sendo uma amizade colorida com seu parceiro de trabalho. A dinâmica entre Rosa e Albert parecia funcional. Ela não planejava ter algo mais sério, já que Albert não queria filhos nem casamento, condições que naquele momento iam de encontro ao que Rosa considerava essencial, já que ela era casada e tinha 2 filhas que eram a sua prioridade naquele momento também. Em 2016, Rosa Perallo conheceu Pedro Rodrigues, um agente da polícia de Barcelona com quem ocasionalmente trabalhava. Pedro, que é um novo elemento da história, divorciado, pai de um filho, parecia ser o oposto dos seus relacionamentos anteriores, porque ele era um homem mais atencioso, mais gentil, tinha ideias e filosofias mais alinhadas a ela, especialmente no desejo de construir uma família. Naquele momento, então, a Rosa ainda estava casada com Ruben, mantinha sua amizade colorida com Albert López e agora iniciava um novo caso com Pedro, ou seja, o triângulo virou um quadrado, ok? Mas não demorou para que rumores da traição chegassem até o marido, Ruben. Em meio a mais desconfianças e mais brigas, o casamento chegou finalmente ao término no mesmo ano de 2016. Então agora com Ruben fora de cena, o relacionamento com Pedro ganhou mais força. Mas, curiosamente, Albert, que era aquela amizade colorida, não foi descartado. Ele permaneceu no papel de amigo e amante, enquanto Rosa buscava um equilíbrio improvável entre os dois homens. Assim como Ruben, Pedro era um homem também mais tradicional, ciumento, e nenhum deles sabia da existência do outro, só a Rosa estava entendendo a dinâmica dessa relação. A Rosa confidenciou às amigas que as brigas com Pedro eram frequentes, era um casal esquentado. Ainda assim, quando Pedro a pediu em casamento, ela aceitou, fazendo com que eles passassem então a morar juntos oficialmente. Como eu disse, Pedro já apresentava traços de ciúme, então vamos entender aonde foi parar esse ciúme desse casal. O início de 2017 trouxe novos conflitos para a vida de Rosa. Albert, que é o amizade colorida, se você está se perdendo aí nas informações, o Albert descobriu que ela e Pedro estavam dividindo o mesmo teto.
o que desencadeou então uma reação explosiva nesse homem que dizia não querer nada muito sério. Em janeiro daquele ano, Albert apareceu na casa de Rosa e, ao encontrar Pedro, iniciou uma discussão acalorada com a mulher. Revoltado, ele pegou a moto e saiu, deixando Rosa lá falando. Poucos dias depois, 29 de janeiro, Albert enviou um e-mail repleto de xingamentos e ameaças. Em um trecho desse e-mail, ele declarava, vou descrever aqui o que estava no e-mail, tá? Antes disso, eu estava disposto a largar tudo por você. Agora, toda a delegacia vai saber que você está com o Pedro. Você me fez passar coisas terríveis e eu te odeio. Albert alegou que só enviou o e-mail após receber 77 mensagens de Rosa implorando para que eles reatassem. A Rosa, por outro lado, negou essa versão, dizendo que ela nunca tinha tentado voltar com ele. A Rosa respondeu com 2 e-mails. Em um deles, ela descrevia a seguinte frase que eu vou falar aqui para vocês. Pedro nunca terá a mim por completo. Eu sempre serei tua, Albert. Mais tarde, a Rosa justificaria esses e-mails, dizendo que ela tinha escrito tudo aquilo apenas para acalmar o Albert, que não era verdade, era só para tentar baixar ali a bola dele, com medo de que ele pudesse machucar ela ou mesmo a sua família. A sua tática era o quê? Fazer o tempo passar, né? A poeira baixar um pouco, esperando que Albert superasse essa obsessão que nutria por ela. Após a discussão e o envio dos e-mails, Rosa reduziu o contato com Albert também a pedido de Pedro, que ameaçou largar a sua noiva. Eles não patrulhavam mais juntos e pouco se encontravam no dia a dia. Porém, em março de 2017, Albert voltou a procurá-la, dessa vez enviando mensagens pelo Facebook. Ele dizia que não queria mais causar problemas e pediu uma resposta de Rosa. Ela, porém, o ignorou. E daí, pouco tempo depois, em 8 de abril de 2017, Albert apareceu inesperadamente em um bar onde Rosa estava com as amigas dela. A Rosa ficou assustada com a aparição repentina de Albert e ele foi lá e entregou a ela um anel, pedindo que eles voltassem a, muito aspas aqui, trabalhar juntos. Vocês entenderam o trabalho que ele estava propondo, né? Rosa, desconfortável, pediu que ele fosse embora e sugeriu que eles conversassem em outro momento, não ali no bar com as amigas dela. Ainda assim, segundo o relato dessas amigas, Rosa teria colocado o anel na mão contrária àquela que usava o anel de noivado de Pedro, comparando os dois, né? Uma mão para cada amante, tudo certo. Rosa nega esse relato, insistindo que já estava decidida a ficar com Pedro, apesar da complexa amizade com Albert. E é neste momento que surge um áudio muito suspeito. No dia 19 de abril de 2017, Rosa enviou um áudio a alguém. Lá eles estariam combinando uma viagem depois que fizessem aquilo. Não havia detalhes sobre o que seria aquilo, mas o tom da sua voz demonstrava familiaridade até um certo desdém. Ela chamava a pessoa de tonto, o mesmo apelido que costumava usar para Albert. Embora ela tenha apagado a mensagem, a polícia conseguiu recuperá-la dos arquivos do celular. Só que não foi possível saber para quem ela tinha enviado aquele áudio. Quando ela foi confrontada pelos investigadores, a Rosa negou que o áudio teria sido enviado a Albert. Para ela, chamar alguém de tonto era uma coisa habitual e sem significados ocultos. Claro, a gente chama todo mundo de tonto por aí, né, Rosa?